atualmente existem poucos museus virtuais no mundo e no Brasil, em especial, nós temos poucos museus, como o museu, por exemplo, da Pessoa, que ele só existe na internet, é um museu também muito legal, em que as pessoas vão contando as suas vidas e o registro dessas histórias, então, fica no museu virtual. Então, o Museu do Cerrado também é um museu virtual, nós não existimos fisicamente, nós não temos um edifício, e todo o nosso acervo encontra-se no museu, que eu vou estar colocando aqui o endereço para que vocês, posteriormente, possam nos visitar a qualquer hora do dia, da semana, do ano, porque ele, como é virtual, ele está sempre de portas abertas. Então, eu vou contar para vocês por que a gente criou esse museu virtual em 2017. Parece como que assim intuía, né, a possibilidade de nós estarmos interagindo com as pessoas virtualmente, né? Então, ter esse museu está sendo extremamente importante, principalmente para atender, né, as escolas, uma vez que, no caso aqui de Brasília, onde eu estou, a universidade não tem aula presencial desde o ano passado, e as escolas públicas estão também com ensino remoto, então o museu está sendo um espaço onde a gente está tendo, em média, 11 mil visitantes por mês. Ainda é pouco se nós considerarmos a população brasileira, mas esperamos que cada vez mais possamos chegar a todas as regiões do Brasil e de outros países de língua portuguesa. Nós já alcançamos alguns outros países, são mais ou menos 10 países que pessoas têm nos visitado. Então, essa é a grande vantagem, né, de um museu virtual, é nós podermos divulgar o nosso trabalho para que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo possa acessar o nosso trabalho. Eu gostaria de saber se vocês estão me escutando bem, se o som está bom, se está tudo certo e eu posso começar a minha apresentação. Sim, tudo ok. Escutando, sim, Tá bem, ótimo. tá bom. Ouvindo. Ok. Sim. Então, eu vou agora... Está ótimo, para mim está ótimo. Eu vou compartilhar... Aqui também está muito bom, viu? Pode ficar tranquila. Que ótimo, gente. Então, eu vou compartilhar agora a minha apresentação, porque eu falo muito, então eu prefiro compartilhar a apresentação e, assim, ser mais objetiva. Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim. Ok. Então, o nosso museu se chama Museu do Cerrado, e como eu postei no chat, o nosso endereço é www.museucerrado.com.br. E eu sou, então, a doutora Rosângela Correia, da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Rosângela, desculpa. A sua tela apareceu e sumiu. Acho que você tem que compartilhar novamente. Ok. Deixa eu voltar, então. Agora tudo certo. Perfeito. Ok. Então, vamos lá. Eu vou começar fazendo a seguinte pergunta. Você sabia que o Cerrado é uma savana, né? E é a savana brasileira, e ela tem muita semelhança com as savanas africanas. Só que a maioria das pessoas já ouviram ou já viram na televisão, né, as savanas africanas. E a grande diferença é que nas savanas africanas tem grandes mamíferos,
como leões, hipopótamos, girafas, né? As crianças adoram, tem desenhos animados, filmes, né? Sobre as savanas africanas. E muito pouco se conhece sobre a savana brasileira. Por isso, o início da minha apresentação vai ser justamente mostrar para vocês a savana brasileira, que representa 5% da biodiversidade do planeta Terra. Vejam vocês o quanto o nosso cerrado ele é tão importante. E representa 35% da biodiversidade brasileira. Então, eu tenho esse mapa aqui. Eu gosto sempre de trabalhar com mapas, porque às vezes as pessoas aprenderam coisas equivocadas nas escolas mesmas, né? Então, a gente pensa que, por exemplo, o Cerrado só existe no Planalto Central, no que corresponde, né, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, mas, em realidade, o Cerrado está espalhado pelo território brasileiro em 11 estados, sendo 3 capitais, né, que é Brasília, Goiânia e Palmas, e tem cerrado, por exemplo, no estado de Roraima, Rondônia, São Paulo, Paraná. Então, o cerrado ele se expandiu assim pelo território brasileiro, representava 22% do território brasileiro, é o segundo bioma maior do país, né? E tem justamente essa biodiversidade porque ele está no coração do Brasil. Então, ele, fisicamente, ele tem limite com o Amazonas, tem limite com a Caatinga, tem limite com a Mata Atlântica e tem limite com o Pantanal, fisicamente. Aí vejam vocês, por estar justamente no coração do Brasil, o Cerrado é o elo entre todos os biomas brasileiros. Então, as suas águas chegam até o Pampas, até Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. Portanto, o Cerrado ele é muito importante, não só para o Brasil, mas para a América do Sul, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão das águas daqui a pouco. Mas é muito importante a gente perceber como esse coração que bate no meio do Brasil, ele tanto influencia, né, a biodiversidade dos outros biomas, como ele é influenciado por esses outros biomas. E, por isso, que de todas as savanas que existem no mundo, a savana brasileira é a que tem a maior biodiversidade. Existe savana na África, existe savana na Austrália, existe savana na Venezuela, por exemplo, mas é a savana brasileira a que tem a maior biodiversidade. E essa biodiversidade se reflete em muitas espécies de plantas e animais. Aqui nesse cartaz, por exemplo, a gente só tem 24 espécies. Das mais conhecidas, como o nosso querido lobo-guará, o tatu-canastra, tamanduá-bandeira, onça-pintada, que não tem só no Cerrado, mas também tem no Cerrado, a anta, a capivara, enfim. Mas, como vocês podem ver, esses mamíferos não são tão grandes e pesados como os mamíferos da África, e muitas pessoas não os conhecem. Por isso que, em um trabalho bastante interessante, a Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal elaborou esses cartazes para nós podermos divulgar junto às escolas, né? Aqui a gente vai ter 167 espécies de aves do Cerrado, de um total de 874 espécies que vivem no Cerrado. Então, a ema, que é a maior ave que nós temos, né, no Cerrado, nós temos tucanos, nós temos araras, enfim, esses são os mais conhecidos, mas como vocês podem ver, os nossos céus
tem uma variedade imensa de pássaros, e graças a eles que a gente também tem cerrado, porque eles são dispersores de sementes, como são também polinizadores. Olha aqui os peixes do cerrado. Talvez vocês não conheçam alguns desses peixes, né? Mas eles são típicos, alguns são endêmicos do cerrado, como, por exemplo, o cascudinho, o bodó, a mocinha, o saguiri, o piau três pintas, a pirapitinga, várias espécies de piabas, o cascudo, né? Então, são espécies nativas do cerrado. Esse cartaz aqui eu tenho muito orgulho, porque essas fotos que vocês estão vendo dos anfíbios do cerrado são fotos tiradas pelo meu querido filho, Bruno Correia, que é herpetólogo. Ele é especialista justamente em sapos, cobras e lagartos, animais que as pessoas muitas vezes não gostam, mas que são muito importantes na natureza. No caso dos sapos, eles são animais bioindicadores. Eles não ficam em lugares sujos, contaminados, e, portanto, eu tenho sapos no meu jardim e fico muito feliz quando eles andam por aqui. Meu netinho, que tem 1 ano e meio, adora o sapo cururu, a gente canta música, ele passa a mão, porque o sapo cururu não é venenoso, muito pelo contrário, é um sapinho que tem cara de emburrado. Está cortando só para mim, será? Como? Eu acho que a sua internet, Meire, aqui está normal. Infelizmente, gente, como tem muitas pessoas nesse momento utilizando a internet no Brasil inteiro, existe muita instabilidade. Então, por isso que em algum momento pode ter falha na nossa conexão, mas oxalá a gente possa se ouvir até o final. Então, como eu estava dizendo, aqui tem só 24 espécies de anfíbios do Cerrado, numa parceria do Museu do Cerrado com a Secretaria de Meio Ambiente. E esses sapos, como o sapo bode, perereca carneiro, perereca verde, são espécies endêmicas que só existem neste lugar do planeta Terra, ou seja, só existe no Cerrado. Nem só de árvores tortas vive o Cerrado, porque no imaginário de muitas pessoas dizem por aí que o Cerrado só é formado por árvores tortas, né? Mas, em realidade, o que eu gostaria de mostrar, nesse pouco tempo que eu tenho com vocês, que o Cerrado tem uma enorme variedade de espécies de plantas, em formato de cactos, bromélias, orquídeas e palmeiras. São cerca de 13.566 espécies de plantas, sendo que 40% dessas espécies não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Por isso que isso faz do Cerrado uma das savanas mais ricas do planeta Terra. E aqui nesse cartaz a gente tem algumas dessas espécies que, nesse caso, são árvores tombadas como patrimônio ecológico do Distrito Federal. A copaíba, sucupira branca, aroeira, pequi, imbiriçu, jacarandá do cerrado, gomeira, ipês, pau-doce, buriti, peroba do cerrado e a cagaita. Brasília em especial, não sei se vocês aí em São Paulo já viram alguma reportagem, né? Nós temos ipês de todas as cores na cidade, e quando é o tempo do ipê, que é no tempo da seca, a nossa cidade está embelezada com as flores dos ipês e de outras árvores. E muitas dessas árvores, senhoras e senhores, são plantas medicinais. Nesse cartaz, por exemplo, nós temos somente 12 espécies, de um total de 500 espécies que os raizeiros e raizeiras do Cerrado conhecem e têm curado as suas comunidades. A gente tem o pau de leite, ipê caraíba, bolsinha de pastor,
pau-santo, lixeirinha, sucupira preta, orelha de macaco, barbatimão, quina do cerrado, cafezinho do cerrado, vassoura de bruxa, maminha de porca, e a gente poderia aqui passar o dia inteiro falando só das plantas medicinais do cerrado, que são muito, muito especiais na cura de muitas doenças. Por exemplo, o barbatimão, na medicina popular, é indicado como anti-inflamatório, sendo usado como cicatrizante nas feridas da pele, tratar sangramento da extração de dente, gastrite e úlcera. Pelas mulheres, é utilizado também para infecção no útero, coceira, candidiase e corrimento. Então, vocês vejam que uma planta pode curar várias doenças. E se a gente acabar com o cerrado, a gente perde uma farmácia natural muito importante no nosso país. E, além de plantas que curam, o cerrado, consequentemente, tem muitos frutos deliciosos, como o abacaxi do cerrado, a pinha silvestre, o araticu do cerrado, o cajuzinho do cerrado, que eu não sei se vocês já provaram, mas é uma gostosura, o maracujá do cerrado, o piqui, que é o fruto mais conhecido do cerrado, guabiró, baraçá, pitanga do cerrado, cagaita, curriola ou grão de galo, murici, mangaba, bacupari, marmelada de cachorro, sangue de Cristo, genipapo de cavalo, enfim. Nesse cartaz tem 33 frutos, que a gente pode fazer licor, geleia, mermelada, pode cozinhar, alguns você pode, né, como o caso do piqui, que pode fazer galinhada, enfim. E para nós, do Museu do Cerrado, manter o cerrado em pé significa comer o cerrado. E oxalá vocês possam comprar os frutos do cerrado no Mercado Central de São Paulo. Quem tiver interesse, depois eu posso passar o endereço para vocês, porque a Central do Cerrado, que é uma cooperativa, uma organização que reúne 35 cooperativas e associações de produtores do Cerrado, consegue levar os seus produtos, né, para São Paulo. Então, vocês aí de São Paulo podem comer o cerrado. Quanto mais nós comermos, mais nós vamos garantir que ele fique em pé. E uma coisa muito, muito importante do cerrado, que a maior parte das pessoas não sabem, é que o cerrado é o berço das águas da América do Sul. E, obviamente, ele é o berço das águas do Brasil. Olhem esse mapa aqui. Esse mapa mostra as regiões hidrográficas do país. São 12 regiões hidrográficas. Amazônica, Tocantins, Araguaia, Paraguai, Atlântico Nordeste Ocidental, Parnaíba, Atlântico Nordeste Oriental, São Francisco, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, Paraná, Uruguai, Atlântico Sul. Dessas 12 regiões hidrográficas, 8 nascem no Cerrado, né? Por isso que essas águas que nascem aqui nesse planalto central, né, faz que o Cerrado seja como uma cumieira, né? A cumieira de uma casa é a parte mais alta. E, consequentemente, nós aqui em Brasília, nós que moramos aqui nessa parte central do Brasil, nós estamos na cumieira do Cerrado. As suas águas, 70% da água sai daqui e flui para o norte, para a bacia Araguaia-Tocantins, para o sul-sudeste, a bacia do Paraná, e para o nordeste, para a bacia do São Francisco. Por isso que o Cerrado ele é considerado, além do berço das águas, né, do Brasil, ele também é a caixa d'água do Brasil, porque suas águas vão para todas as regiões. Então, no Cerrado, estão localizados os 3 grandes aquíferos, Guarani,
Bambuí e Urucuia, responsáveis pela formação e alimentação de importantes rios do continente da América do Sul. O que significa aquíferos? Quando a água da chuva cai no solo, nós precisamos ter o cerrado para que suas raízes, como vocês podem ver aqui nesse desenho do lado esquerdo, né? As raízes do cerrado são muito profundas. Então, por exemplo, a árvore do piqui. Se nós tivermos uma árvore de piqui de 3 metros, a gente vai ter 9 metros de raízes, porque sempre vai ter o triplo, né? O tamanho de suas raízes é o triplo da copa, né? E essas raízes profundas é o que permite que, quando a água cai sobre as árvores, né, do cerrado, as raízes levem as águas para o lençol freático e, posteriormente, para os aquíferos, que são depósitos de água doce. Esses depósitos levaram milhões de anos para armazenar a água doce que vem do céu. E o Brasil tem o privilégio de ter os 3 maiores aquíferos do mundo. E, no caso, o aquífero Guarani passa por São Paulo. Portanto, se a gente acabar com o cerrado, São Paulo vai ficar sem água. E esse berço das águas, então, está em perigo, justamente por muitas razões, né? Primeiro, eu diria, pelo desconhecimento da sociedade brasileira sobre a importância do cerrado. Consequentemente, isso faz com que o cerrado seja invisibilizado. No imaginário da sociedade brasileira, o mais importante do país é a Amazônia. Não estou dizendo que não seja, mas quero dizer que tão importante quanto a Amazônia é o cerrado. Então, vocês vejam aqui nessa figura, que está muito bem desenhado, né? Aonde está o aquífero Urucuia, o aquífero Bambuí, e como que nessa linha, né, que está atravessando aqui na imagem, está o aquífero Guarani, que vai atravessar uma grande parte do país. Só que toda essa área que vocês estão vendo, né, está prejudicada por conta da monocultura de eucalipto, soja, cana-de-açúcar, e essa monocultura, ela impede a recarga dos aquíferos. Se vocês olharem, por exemplo, o tamanho das raízes de uma planta de soja é bem pequenininha, dá o quê? Uns 15 centímetros. Isso significa que a raiz da soja não vai permitir que a água da chuva chegue nos lençóis freáticos e que muito menos possam alimentar os aquíferos. Consequentemente, nós podemos entrar em uma situação crítica se não nos preocuparmos com a preservação do cerrado. E um dos rios importantes no Brasil, que é totalmente brasileiro, é o Rio São Francisco, né, que ele atravessa vários estados, nasce no Cerrado, em Minas Gerais, vai sair lá no Oceano Atlântico, e ele, infelizmente, recebe esgoto de várias cidades no seu trajeto, tem sofrido com a transposição, que desvia suas águas para a produção de frutas como uvas no meio do sertão, e tudo isso está ameaçando a existência do Velho Chico. Então, vocês devem se lembrar da crise hídrica que vocês passaram há pouco tempo, acho que em 2016, né? Porque é preciso a gente entender que existe um ciclo da natureza. E esse ciclo significa o quê? As águas, né? As nuvens saem do Oceano Atlântico, ele vai em direção à Amazônia, bate na Cordilheira dos Andes, aí todas essas nuvens provocam chuvas na Amazônia, que ao ter a floresta,
consegue absorver uma grande parte dessa água no seu subsolo, mas a própria floresta, ela transpira a água, né? Então, ela absorve uma parte da água e transpira outra parte. Essa transpiração das árvores da floresta amazônica voam, e por isso que nós chamamos de rios voadores. E esses rios voadores vão atravessar o Cerrado brasileiro, no centro do Brasil. Então, essas nuvens vão também chover na nossa terra, e aí o Cerrado vai armazenar essas chuvas, né, nos aquíferos, nos lençóis freáticos, e as chuvas vão continuar também abastecendo o sudeste e sul do Brasil. É importante a gente lembrar esse ciclo hídrico, porque se nós perdermos o Cerrado e a floresta amazônica, devido ao desmatamento, em função de atividades agropecuárias, de mineração, principalmente com o uso de mercúrio, que está contaminando os rios brasileiros, né? Isso vai significar que o solo não vai ter como absorver a água da chuva e, consequentemente, não vai poder recarregar os aquíferos. E isso vai gerar crises hídricas com mais constância. Então, não adianta a gente querer que o governo leve a água na nossa torneira, porque a água que está saindo na torneira de vocês nasce no meu cerrado, no meu querido cerrado. Então, a minha luta de defender o cerrado tem que ser a luta de vocês, porque isso significa a necessidade de nós garantirmos a água em todo o país. Então, o desmatamento no Cerrado pode fazer faltar água no Brasil todo. Então, aqui, nesse pequeno desenho, né, só relembrando o que eu falei até agora, as raízes profundas do Cerrado, aqui do lado esquerdo que vocês estão vendo, né, vão alimentar com a água os aquíferos e, consequentemente, o Cerrado ele não fica seco como no deserto, porque justamente essas raízes vão se alimentar dessa água nos 6 meses que nós vamos ficar sem chuva, né? Então, o Cerrado é muito lindo, porque ele na época da seca, você olha assim as árvores e nem todas perderam as suas folhas, justamente porque o Cerrado é uma floresta de ponta cabeça, é uma floresta, né, que está dentro do subsolo, e são justamente essas raízes que permitem alimentar os aquíferos quando não chove. Quando o cerrado ele é substituído por uma monocultura, esse mecanismo, né, de alimentar os aquíferos e de manter o cerrado vivo, ele é destruído. Para vocês terem ideia do que nós estamos passando nas últimas décadas, o Brasil perdeu 87,2 milhões de hectares de áreas de vegetação nativa entre 1985 a 2019. Isso equivale a 10,25% do território nacional. E vocês poderiam me dizer, isso é pouca coisa, 10% não é nada. Só que o ritmo de perda de vegetação nativa acelerou no Brasil entre 2018 e 2019, por exemplo. No Cerrado, a redução foi de 28 milhões e meio. E entre os 6 biomas brasileiros, foi o que mais perdeu vegetação nativa em termos proporcionais. Foi mais ou menos 21,3%. O que isso significa? Que nós tínhamos 2 milhões de hectares antes da construção de Brasília. E já perdemos 54% de 2 milhões de hectares. O que resta são manchas de cerrado dentro do território brasileiro.
E aqui, nesse infográfico, vocês podem perceber bem no centro, né, desse círculo, que basicamente a área de cerrado que nós ainda temos está no norte, né, na região norte, onde está a região chamada Matopiba, que abrange Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E então a gente tem uma luta árdua para manter ainda essa área de cerrado que existe. Como o cerrado está no coração do Brasil, eu vou me dar por contente se vocês saírem de hoje aqui desse encontro com a plena consciência que sem cerrado não há água e sem água não há vida. Nós precisamos ter consciência do que eu estou falando nessa apresentação, porque a gente pode ficar sem comidas até 30 dias, algumas pessoas até mais, mas sem água a gente vai aguentar no máximo uma semana. Então, sem água a gente não tem agricultura, sem água a gente não lava roupa, sem água a gente não alimenta o nosso corpo. Então, nós temos que ter noção de que a natureza, tudo está interligado e interconectado. Se não tem água, não tem fauna, não tem flora, não tem gente. E aí tem gente nesse país que são muito importantes para salvar a natureza. São os povos tradicionais do Brasil. Mais de 650 mil famílias se declaram como povo tradicional. Como vocês podem ver nesse infográfico, né? Agora em vermelho são os quilombolas, amarelo são os extrativistas, são amarelo, agora azul pescadores artesanais, comunidades de terreiro, ribeirinhos, que são comunidades que talvez vocês nunca ouviram falar, mas eles são muitos. São os povos indígenas, que são um total de 305 no Brasil, e falam 274 línguas. Então, o português é a língua oficial, mas eles ainda guardam suas línguas. Tem os quilombolas, os seringueiros, os castanheiros, quebradeiras de coco de babaçu, comunidades de fundo de pasto, faxinalenses, pescadores artesanais, marisqueiras, ribeirinhos, varjeiros, caiçaras, praieiros, sertanejos, jagandeiros, ciganos, açorianos, campeiros, varzanteiros, pantaneiros, gerazeiros, veredeiros, catingueiros, retireiros da Araguaia, pomeranos, entre outros. Então, como vocês podem ver, o Brasil é um mosaico cultural. Existem muitas culturas, e essas culturas estão ligadas à natureza aonde essas pessoas estão. Muito se fala em preservar a flora e a fauna do Cerrado. Nos livros didáticos, as crianças, seus netos e filhos, só viram um pouquinho, porque os livros são muito ruins no Brasil, um pouco da flora e da fauna quando é que se diz alguma coisa. Mas pouco se fala dos povos e comunidades tradicionais que vivem nesse bioma, que sobrevivem dos recursos naturais, que no caso do Cerrado, são povos indígenas, quilombolas, gerazeiros, ribeirinhos, babaçoeiras e vazanteiros. Todos detêm conhecimento da biodiversidade do Cerrado e fazem parte do patrimônio histórico e cultural do Brasil. Aqui vou apresentar a vocês alguns depoimentos de pessoas dessas comunidades. Então, a De Silva, de Rondonópolis, Mato Grosso, diz: o Cerrado tem várias definições. É o berço das águas, é a farmácia natural, a floresta de cabeça para baixo. O Pedro Piauí, da comunidade de Sussuarana, no município de Campos Lindos, em Tocantins,
faz a seguinte pergunta: por que nossos rios estão secando? E ele responde: porque a gente não olha para o cerrado como deveria. E a Fátima Barros, quilombola da ilha de São Vicente, Araguantins, Tocantins, diz que a gente tem uma ligação de vida com o cerrado. Para nós, ele está totalmente relacionado com a água. Carreirinhas é o nome dele, ele mora em Correntina, na Bahia. Antes, o território era livre, existiam os limites que eram as nascentes. O gado era quem determinava o território. Guardiões do Cerrado, os povos indígenas. Então, eu vou pedir agora, eu vou parar aqui a minha apresentação e vou pedir para que vocês vejam um vídeo que eu separei para vocês sobre o povo Apricaiá. Perfeito, Pode a gente já colocar? está colocando aqui. Tá. A Luísa vai compartilhar a tela com a Ok. gente e vai colocar o vídeo. Só um minuto. Enquanto ela coloca, no Cerrado existem mais ou menos 80 povos indígenas que estão resistindo à devastação deste bioma. E um dos povos é o povo Apacniacrá, que vocês vão assistir agora o vídeo. É esse daqui, né? Dos Guardiões do Cerrado mesmo? Isso, exatamente. Tá bom, vou colocar então. Tira o som. Isso. Teve massacre. Pegaram essa mulher e amarraram e levaram por dentro da aldeia. Chegou lá e começaram a tirar as pigardas. E até amassou tudo e pegaram as crianças furando na barriga com facão. A maioria do mesmo foi massacrada. Com pequena parte escapada na mão desse cupé. No centro de pátio, em volta tem uma círcula da casa. O nome é o Aponiecram, significa um piranha, peixe mais valente carnívoro. Dentro do cerrado a gente sustenta como que planta vários tipos desse nosso alimentício, da natureza mesmo. É por isso que a gente bota a roça e planta vários alimentos. E dentro desse alimento a gente tira uma alegria. E nessa vida a gente sustenta nossos filhos a estar crescendo. Para isso que é muito importante para nós esse cerrado. Porque se acabar isso, onde que a gente vive com nossos filhos? Por onde que a madeireira entra, os caçadores? E além desses outros, tem vários tipos de problemas que vêm acontecendo. Desse cerrado, nós temos que preservar para todos os parentes que vêm em volta, a aldeia. É por isso que a gente tem que trabalhar com muito carinho, com alegre, e não deixa as pessoas entrar, tem que respeitar o nosso cerrado.
sou povo Panicrá, sou do Cerrado. Vocês conseguiram ouvir, gente? Sim? Sim, vimos sim. Sim. Perfeito. Vocês teriam alguma dúvida sobre o que eu falei até agora? Gostariam de fazer alguma pergunta? Foi muito bem explicado, muito bem falado. Então, Eu só posso gostaria de dar um testemunho só de que é um presente que você está passando. Eu estou entendendo da importância, porque eu, como guia de turismo, eu sempre fui na parte turística, né? Então, sempre aqueles hotéis maravilhosos virados para a orla. Então, a gente pouco conhece o Cerrado. Então, eu tenho só que agradecer por você estar nos dando esse presente. Eu fico feliz de saber, Elizabeth, que a minha apresentação te sensibilizou para olhar para o Cerrado, né? E esse é o meu papel como serratense de corpo e alma. Sou das poucas mulheres que não posso mentir minha idade, pois vou fazer 60 anos esse ano. Nasci em Brasília. Brasília vai ter 61 anos, né? E amo o Cerrado. E meu papel como educadora, como cientista, é mostrar para o Brasil a cara do Cerrado. Então, estar aqui com vocês é uma honra e é uma grande satisfação que eu espero que vocês possam compartilhar com seus familiares e amigos para que a gente tenha mais pessoas nessa empreitada, né, de defesa do Cerrado. Então, agora eu vou continuar a minha apresentação, que falta só um pouquinho, tá bom? Oi, Rosângela. Oi. Eu gostaria de falar alguma coisa sobre esse cerrado aí, porque eu sou de lá também, eu sou de Goiás. E eu queria falar sobre... de Goiânia a Pires do Rio, não tem quase nada de cerrado mais. É tudo soja. Aí eu acho assim, a nossa educação é tão falha que as crianças não sabem nada disso. Sabe nem que existe cerrado, menina. Então, eu acho que está na hora das escolas colocarem essas matérias no currículo para poder eles aprenderem que existem essas coisas, porque brasileiro não sabe mais nada. Não sabe nem que Tocantins era metade de Goiás. Não sabe nada disso, menina. Então, tá difícil, né? Eu sou testemunha porque eu sou de lá. Eu tive agora também em Brasília, eu fiquei 8 meses lá por causa da pandemia, que a minha filha mora lá, e eu sou de Goiás, eu sou de Pires do Rio, ali, Orizona, sabe? E eu conheço bem, porque eu morei aí e tudo, né? Então, é uma judiação mesmo, esse negócio do Cerrado está acabando desse jeito. Então, tinha que ter consciência do governo para não deixar acontecer essas coisas, né? Desculpa intrometer na sua aula, não, mas de jeito eu nenhum. precisava falar porque eu sou de lá e eu sei bem o que você está falando. Eu conheço tudo, conheço todas essas frutas que você falou, inclusive tinha uma cunhada que fazia doce do cajuzinho. Então, eu conheço bem, conheço gabiroba, conheço todas essas coisas, né? E é maravilhoso, menina, é uma pena, uma judiação que estão acabando com tudo isso. Então, muito obrigada por se alertar aí para nós mais velhos, para eles ensinarem para os netos, para os filhos, que existem essas coisas. Que ainda existe, graças a Deus, que quem sabe a gente pode recuperar, né? Muito obrigada, viu? Essa é a nossa luta, Divina. A gente conservar o que ainda existe e recuperar o que foi destruído. Porque o que nós não podemos é deixar nas mãos de políticos irresponsáveis, de empresários irresponsáveis ou de pessoas de má fé que simplesmente destrói pelo prazer da destruição, de que nós precisamos do progresso. Mas que progresso é esse que destrói a fonte das nossas águas, que destrói a fonte da nossa farmácia, que no caso é o Cerrado, né? E como a senhora falou, dona Divina, realmente o Cerrado está sendo destruído
drasticamente, né? Mas nessa segunda parte da minha apresentação, eu vou estar mostrando para vocês como que a nossa luta de várias organizações, da Universidade de Brasília, ONGs, estamos fazendo para lutar para manter o Cerrado em pé. Então, eu vou compartilhar de novo aqui a apresentação. Obrigada, pela introdução. Não, que bom que a senhora está participando, é sinal de que está prestando atenção. Fico muito Inclusive, feliz. eu tenho um piqui aqui no meu congelador, viu? Eu trouxe de Brasília. Que delícia! Quis, comi até, ainda tenho aqui em casa. Quem quiser conhecer, comer, só vir. Isso é muito bom, dona Divina, que bom, matando a saudade da terrinha, né? Ah, é, nunca Então, senti a terra, gente, né? Terra é o sangue. povo... Isso. Esse vídeo que vocês viram do povo Apanchacrá está no Maranhão, o território deles é no município de Barra do Corda, 100% cerrado, né? E uma das suas lideranças, que é o Olímpio Tuti Canela, diz: nosso povo está sofrendo com carvoarias, plantação de soja, eucalipto, e o campo dos fazendeiros da região já estão apertando e desrespeitando nós. Estamos aqui para denunciar este caso, que para nós é muito sério. Então, gente, a luta deles é a nossa luta. A luta não é dos povos indígenas e eles sozinhos tentando lutar para se defender. A luta tem que ser pela justiça de todos os brasileiros e brasileiras, incluindo os povos indígenas. Então, nós temos também os quilombolas, existem mais ou menos 7.000 comunidades quilombolas no Brasil inteiro, né? Existem as comunidades de fundo de pasto, que são comunidades que criam o gado de maneira comunitária. Existem os vazanteiros, né, que são aquelas comunidades na beira do Rio São Francisco, que fazem agricultura nas ilhas do rio, quando baixa o rio, né? As quebradeiras de coco de babaçu, que são mais de 300.000 mulheres que trabalham na quebra, né, do coco de babaçu, que é uma palmeira que tudo se aproveita, né? Isso gera economia local, ao mesmo tempo que gera a conservação do cerrado. As raizeiras, também os raizeiros, mas principalmente são mulheres, a maioria, que guardam a medicina tradicional do cerrado, né? E é diante dessa diversidade enorme de povos e comunidades tradicionais que estão aqui no Brasil, né, no que se chama hoje Brasil, são mais de 20 povos indígenas, Chavantes, Craú, Canela, Tapuias, Guarani, Kaiowá, Terena, Chacriabás, Apinagé, pescadores ribeirinhos, retireiros do Araguaia, acampados, barranqueiros, assentados e muitos outros, né, que têm lutado para manter-se no Cerrado e o Cerrado em pé. Um item que nós temos no Museu do Cerrado, que eu vou estar mostrando para vocês daqui a pouco, é a ecohistória do Cerrado. O Cerrado é um dos biomas mais antigos do mundo. Ele teve, digamos, o ápice da sua evolução há 45 milhões de anos atrás. E os primeiros humanos que chegou no Planalto Central do que hoje é o Brasil, chegaram há 12.000 anos atrás. Então, a presença humana dessas comunidades leva muito tempo. Os povos e comunidades tradicionais são os herdeiros de saberes tradicionais que guiam a inúmeras gerações o manejo das matas e paisagens, que fazem dessa rica savana uma das regiões mais biodiversas do mundo, chegando a abrigar cerca de 5% da biodiversidade do planeta. Então, senhoras e senhores, a gente manter o Cerrado em pé, lutar pelo Cerrado, é lutar também pelos povos e comunidades tradicionais do Cerrado, que são os verdadeiros guardiões e multiplicadores dessa riqueza. Como eu não tenho muito tempo, talvez eu passe o segundo vídeo depois.
mas um dos movimentos que a gente vem fazendo nos últimos 7 anos é a campanha nacional em defesa do Cerrado. Se ainda há Cerrado em pé, é porque esses povos estão com os pés no chão do Cerrado, lutando para permanecer, retomar e resistir em seus territórios de direito. E é por isso que não existe defesa do Cerrado sem a defesa dos territórios do Cerrado, onde esses povos conservam e multiplicam essa rica biodiversidade por meio de seus modos de vida. A defesa dos territórios dos povos do Cerrado é, assim, o compromisso que deve guiar as lutas em defesa do Cerrado, em especial em um momento histórico marcado pelo esforço sistemático de poderes públicos e privados em promover a desterritorialização desses povos e comunidades. Ou seja, o que nós estamos vendo é não só a destruição do Cerrado, propriamente dito, mas a retirada desses povos do Cerrado, né? Então, nesse processo que construímos coletivamente, entre tantos movimentos, organizações e pastorais sociais, povos e comunidades do Cerrado, e pesquisadores e pesquisadoras de diferentes instituições, como as universidades, cujo diálogo contínuo de saberes deságua na e alimenta a campanha nacional em defesa do Cerrado, que eu vou estar colocando o link daqui a pouco para vocês poderem acompanhar a nossa campanha. De qualquer maneira, está no site campanhacerrado.org.br. Lembrando que a nossa luta é a luta de todas vocês. E aí, em 2019, nós conseguimos fazer um abaixo-assinado com 570 mil assinaturas para que fosse aprovada a proposta de emenda à Constituição, PEC 504/2010, para transformar o Cerrado e a Caatinga em patrimônio nacional, assim como já são, desde a Constituição de 1988, a Amazônia, o Pantanal e a Mata Atlântica, que estão protegidos pela legislação brasileira sobre direito autoral. Então, gente, por incrível que pareça, os patinhos feios do Cerrado e da Caatinga não são patrimônio ainda da sociedade brasileira. E aí, como educadora, eu tenho em mente que só podemos ensinar sobre o Cerrado se o conhecermos a fundo. Só poderemos conservá-lo se o cuidarmos. Só cuidamos daquilo que amamos, e é por amor ao Cerrado que criamos o Museu do Cerrado, como forma de mostrar a sua infinita beleza e importância na vida de todos os brasileiros. Então, gente, em 2013, eu criei um DVD, que vocês estão vendo aqui a capa, né, do DVD, onde a gente falou, apresentou nesse DVD a ecohistória do Cerrado, os povos do Cerrado, a fauna, a flora, o berço das águas, os impactos da ação humana, o solo, o fogo, e a gente também colocou o alfabeto das plantas de animais, o alfabeto de plantas e animais do Cerrado, para alfabetizar crianças, jovens e adultos a partir das plantas e animais do Cerrado e a matomática, que é a matemática do mato. Essa proposta de alfabetização foi de um professor da rede pública do Distrito Federal, o professor Paulo Pereira, e que foi meu aluno na Universidade de Brasília, e então sistematizamos essa proposta em um DVD, onde incluímos também vídeos, músicas, oficinas, glossário, planos de aula pronto para cada letra do alfabeto, e assim eu ia pelas escolas do Distrito Federal, dando palestras e distribuindo esse DVD. Só que em 2017, quebrou a minha laptop e eu tive que comprar uma nova laptop. Quando chegou a laptop, ai, que linda, moderna, isso e aquilo, e aí o que aconteceu? Quando eu fui colocar o DVD, não tinha entrada para o DVD.
porque a modernidade vai eliminando muitas coisas, e principalmente no campo da informática. Então, eu já não conseguia mais usar o DVD. Aí eu falei, bom, e agora? Como é que eu vou fazer para que as pessoas conheçam o Cerrado? Foi aí que eu tive a ideia de criar um museu virtual e coloquei o nome de Museu do Cerrado. Essa é a nossa logo, com o lobo-guará, que é o animal emblemático, né? Todo mundo conhece o lobo-guará, com a flor do piqui, que para mim é uma das flores mais belas, e uma silhueta feminina, porque o feminino nos traz, não tem a que ver com mulher somente. O feminino também está nos homens. O feminino tem que ver com o cuidado, com a beleza, com a ternura, com a solidariedade. E assim, nessa logo, a gente traz a necessidade de cuidar do Cerrado. E aí, essa imagem em azul que vocês estão vendo, né? Ressaltando que ele é o berço das águas e, por isso, precisa ser cuidado. O Museu do Cerrado é um museu de paisagem. E aí, o que isso significa um museu de paisagem? Dado a impossibilidade de se colocar a paisagem em um edifício para ser exposto e visitado no museu tradicional, considero que o virtual nos abre mais espaço para mostrar as diversas caras do Cerrado, com a participação das pessoas e as comunidades. Então, nós vamos além do ciberespaço, porque não está restrito à internet. O Museu do Cerrado, senhoras e senhores, estão aonde as pessoas estão. O patrimônio não é só aquilo que está disponível no virtual e que vocês poderão visitar quando entrem no Museu do Cerrado, mas está nas ações cotidianas das pessoas, dos animais, das plantas, do movimento dos rios, dos desastres ambientais, das inovações científicas, como a cura de determinada doença através das plantas medicinais do Cerrado, do desenho da criança na escola, do discurso de um líder indígena ou quilombola, das histórias de vida das comunidades tradicionais, da escuta sensível sobre o que uma raizeira ou benzedeira tem a nos ensinar. Então, quando vocês entrarem lá, a gente vai entrar daqui a pouco, né? Vocês vão encontrar essa mandala, que eu vou explicar melhor daqui a pouco, e a nossa missão como museu é ser um centro de referência nacional sobre o sistema biogeográfico do Cerrado, para divulgar e preservar os conhecimentos científicos e também os saberes e os fazeres populares acerca da sociobiodiversidade do Cerrado, contribuindo para a formação de profissionais e cidadãos comprometidos com a cultura do cuidado e da sustentabilidade do Cerrado. Então, como cientista, considero que também o conhecimento dos povos indígenas e comunidades tradicionais também é conhecimento científico. Quais são os nossos valores? Garantir qualidade nas atividades de preservação, pesquisa e difusão do nosso acervo. Garantir o acolhimento de públicos diversos como vocês que hoje nos escutam. Promover a conservação de patrimônio cultural, tanto material como imaterial. Ter responsabilidade humano para com a sustentabilidade socioambiental do Cerrado. Nós temos muitos objetivos, entre eles resgatar a história das cidades e a ecohistória do Cerrado, contribuir para preservar, conservar e resgatar o sistema geográfico do Cerrado e a sua identidade cultural em todos os estados e o Distrito Federal. Preparar os professores e professoras para assumirem os novos paradigmas da educação, que pressupõem a integração entre o fazer, o pensar e o sentir para interagir com as comunidades locais. Promover a preservação patrimonial, natural, material e imaterial, a partir de acervos bibliográficos, videográficos, fonográficos e monográficos. Divulgar pesquisas sobre o Cerrado do ponto de vista histórico, social, cultural, ambiental, geográfico, biológico, arqueológico, geológico e espiritual. Resgatar a memória pessoal, social e ambiental. Partilha e troca de sementes, receitas, remédios e conhecimentos entre as cidades e as comunidades. Verificar as vocações profissionais para formar recursos humanos e estimular a produção local para o ecoturismo.
sensibilizar as comunidades quanto ao ambiente em que moram, gerar conhecimento transdisciplinar através de atividades e pesquisa nas áreas de cultura, educação, sociedade e natureza, construir uma rede de especialistas de diferentes áreas do conhecimento, não somente doutores, mas também grandes mestres com outros níveis de conhecimento não acadêmico, como os raizeiros, raizeiras das comunidades tradicionais. Ser um espaço interdisciplinar, onde o ensino, a pesquisa e a extensão se realizam em diálogo que envolva toda a comunidade acadêmica e diferentes segmentos da sociedade. Contribuir para uma maior conscientização sobre o papel e a importância dos povos indígenas e comunidades tradicionais para a conservação, preservação e recuperação do Cerrado. Estabelecer parcerias com várias instituições, fundações, ONGs, universidades, etc. Desenvolver exposições físicas para divulgação sobre o nosso acervo. Democratizar as obras de artistas que têm o Cerrado como inspiração. E como a dona Divina disse, o Cerrado está sendo destruído, e por isso que ele precisa de nossa ajuda. E eu defendo o Cerrado. Eu defendo com unhas e dentes. Então, todos os dias da minha vida, enquanto vida eu tiver, estarei defendendo o meu Cerrado. Então, aqui termino a primeira parte da minha apresentação. E vou entrar no museu para mostrar um pouquinho do que é o Museu do Cerrado, para vocês ficarem com vontade de navegar no museu, de visitar quando quiserem, e, quem sabe, até colaborar, mandando receitas, dona Divina. Nós temos uma parte lá de gastronomia, e toda contribuição é sempre muito bem-vinda, e o museu está de portas abertas a essas contribuições. Vocês têm alguma dúvida que queiram manifestar agora, antes de eu entrar no museu? Pode perguntar, estou à disposição. Porque eu falo muito, hein, gente? Vocês têm que me parar. Eu gostaria de elogiar um belo trabalho, realmente uma coisa muito que esse país precisa muito do trabalho. Obrigada, seu Silvestre. Muito bom saber a sua opinião sobre o nosso trabalho. Deixa a moça falar. Fala, dona Divina, depois eu falo. Eu teria muito que conversar com vocês sobre Goiás, Cerrado, Tocantins, todas essas coisas. Infelizmente, não dá. Então, fica aqui, né, minha manifestação, assim, para as escolas, os governos, essas coisas, realmente querer preservar o nosso Cerrado, porque está acabando. Inclusive, você falou da gabiroba, né, que tem tudo aí, essas frutas. Não existe mais isso em Goiás, nem em Anápolis, nem em nenhum lugar. Antes tinha até nos farol para vender. A gente não acha mais nada disso. Então, infelizmente, está acabado. Quase acabado. Então, resta a gente fazer mesmo uma mobilização para o governo parar com essa história aí de dar tanta concessão para soja e todas essas coisas e recuperar o nosso Cerrado. Tá bom? Muito obrigada, viu? Desculpa aí mais uma vez. Nada, dona Divina. Bom dia, professora Rosângela. Eu até escrevi aqui que eu estou muito emocionada, viu? Escrevi assim, estou fascinada com tantas qualidades e falta de esclarecimento que é o Cerrado. Não sabia a importância tão grande que é um cerrado. Imaginava um local aplanado com matas e arbustos. Eu não sabia o que era um cerrado, tanta necessidade que nós temos, o que ele tem de bom para nos oferecer, não sabemos aproveitá-lo por falta de esclarecimento. Muito obrigada. Estou emocionada, sinceramente. Fiquei encantada agora sabendo o que é um cerrado. Fico feliz, Nice, porque a minha paixão é tão grande que eu gostaria que todo mundo se apaixonasse pelo Cerrado como eu. Então, vocês me ouvirem é motivo de muita alegria. Obrigada, Nice. Eu não sabia que era tudo isso um Cerrado, sinceramente. Estou emocionada, falando de coração. Obrigada, Nice.
E, dona Firmina, eu quero dizer para a senhora que, assim, a gente tem perdido muita coisa, mas a gente também tem andado. Para o seu conhecimento, eu sou a representante da Universidade de Brasília no Comitê Interinstitucional de Educação Ambiental do Distrito Federal. Reúne várias instituições do governo, sociedade civil, e nós conseguimos, em 2018, construir um documento muito importante que se chama Plano Distrital de Educação Ambiental. E nesse plano distrital nós conseguimos colocar que o cerrado tem que ser o eixo pedagógico. Não adianta ficar só falando de fazer horta ou de coleta seletiva de lixo. Isso também pode ser feito. Mas tem uma coisa mais importante que tudo isso, que é a gente pensar que somos todos serratenses, seja porque aqui vivemos, seja porque aqui nascemos. Então, a gente tem um trabalho nas escolas públicas e privadas do Distrito Federal a partir desse documento. É claro que a gente tem muito trabalho sempre de formação dos professores dentro da universidade, mas eu sempre digo que a gente está melhor do que antes, porque antes não se falava nada do Cerrado e agora a gente tem aí o Museu do Cerrado, enfim, a gente está na batalha. Parabéns, professor, da sua aula. Parabéns, gostei muito, amei. Obrigada, Maria Lourdes. Vamos só organizar, que tem bastante gente para falar, e vocês estão levantando a mão, que é muito bacana, dá para a gente organizar melhor. A dona Raquel queria falar. Pode falar, dona Raquel. Bom dia a todos. Eu só gostaria de falar a satisfação que eu tenho, que no meu quintal eu tenho araçá e gabiroba. Que delícia, dona Raquel! Eu moro em São Paulo, capital, na Zona Leste. Atualmente, eu acredito que seja o único espaço que tem frutas e tem o verde espalhado por todo o quintal. Porque aqui os pais morrem e os filhos vendem e fazem prédios e prédios. Pelo menos enquanto eu viver, eu quero manter e preservar o verde, que é o pulmão aqui para toda a vizinhança. Né? Parabéns, dona Raquel. Parabéns. Guarde um pouquinho do cerrado no seu quintal, porque isso é muito bom. Mais alguém? Muito legal. A Vita também está com a mão levantada. Pode falar, Vita. Oi, bom dia, professora Rosângela. Tudo bem? Bom dia, é um prazer enorme estar assistindo, estar ouvindo. Eu sou da região do Cerrado também. Sou da Serra da Canastra, bem pertinho da nascente de São Francisco. Ai, que lindo! Do lado da nascente. E aí, eu só vou colocar uma coisinha bem pequenininha. Quando eu era criança, no nosso quintal, meu pai tirava aqueles nós do bambu e a brincadeira da gente era fincar o bambu para que a água jorrasse e a gente fazia aquela bagunça de criança, tomar banho, jogar água um no outro. E aí, passou toda a fase de infância e a gente perdeu tudo isso. Morando em São Paulo, eu sempre relatava isso, voltava lá e ficava muito triste. Por quê? Porque foi desaparecendo, mesmo próximo à nascente, já o bambu, a brincadeira das crianças, porque eu fui brincar, já não conseguia mais atingir a água ali no solo, que estava a 1 metro e pouco, 20 centímetros. E aí, estudando assim um pouquinho mais, porque pena que você falou aqui da matemática, eu sou de matemática, eu não pude trabalhar isso, eu até gostaria de saber direitinho como é que é esse trabalho do professor, né, que a senhora falou. Sim. E aí eu retornei e eu percebi que essas brincadeiras da gente aconteciam assim numa alameda de jabuticabas. Eu falei, caramba, cadê as jabuticabeiras? E aí eu fui dar uma estudada, a raiz da jabuticaba, ela realmente mantém, ela é muito mais profunda, né? E tinha alguns cafés, claro, Minas Gerais, café. E a raiz do café, em média, 80 centímetros, vai a 1,5 metro, quando o café está muito robusto, 1,90 m, né?
E aí a gente brincou, eu brinquei lá com a primaiada. Falei, vamos plantar de novo jabuticabeira? Ah, plantaram por conta da fruta. Eu tentei explicar, mas o pessoal do interior, lá da roça, é complicado. Plantaram as jabuticabeiras. E eu retornei agora há 2 anos e nós fomos fazer a brincadeira. Eu fiquei muito feliz. Realmente, uma profundidade maior. Que as cisternas que eram feitas, com 80 centímetros, assim, a cisterna, a gente já atingia o lençol. Não é que deu para brincar de novo? Que legal! É provado que a jabuticabeira, com essas raízes profundas, é um pouco mais profunda, não tanto assim, também funcionou. Então, uniu tudo, né? Agora as frutas ali, mais a água, e o pessoal, os professores, têm até discutido mais em sala de aula lá. É isso, eu resolvi falar do jeito, né? Que legal, Rita. Muito legal. Mas é isso, Vita, não tem como a gente ter água se não tiver as árvores, porque o canal entre o céu e a terra é a vegetação nativa. Isso não quer dizer que a gente não vá fazer agricultura, mas nós precisamos de uma agricultura responsável, uma agroecologia, uma agricultura biodinâmica. Existem modelos de agricultura que pode perfeitamente produzir alimentos sem agrotóxicos, ao mesmo tempo pensando na vitalidade do solo, na preservação da vegetação e etc. Né? Então, muito legal que você plantou a jabuticabeira. Tem uma aqui no meu quintal que eu amo. Não estou ouvindo, Vita. Está com o microfone desligado, Vita. Que ela não está conseguindo ligar novamente. Está conseguindo. Mas muito bacana o relato dela. Vamos para a próxima pessoa. A dona Luísa Nalim também está com a mão levantada. Pode falar. Bom dia. Bom dia, Luísa. Dona Rosângela. Eu vou até reforçar a fala da Anice, desconhecendo o Cerrado. Aquela informação que tivemos na escola, e a minha preocupação é que as crianças de hoje também não conheçam, não é? Então, se tem algum material direcionado para as crianças e para os adolescentes, porque agora com essas aulas, né, online, facilitaria bastante. E mesmo nas escolas particulares, eu tenho um grupo, né, de colegas, professores, em que eu possa divulgar, mesmo principalmente, eu digo, nas escolas particulares, porque nós temos certeza que 100% dos alunos de escola particulares têm internet, não é? Sim. Então, já facilitaria bastante, e eles ainda estão aprendendo, desenvolvendo seus sentimentos nacionais e, quem sabe, voltados, né, ao Cerrado, possam aí, num futuro bem próximo, reverter esse quadro. Tá? Sem dúvida. Por favor, deixe no grupo, as monitoras maravilhosas aí passam para nós, tá bom? Tá certo. Então, tá. Eu vou mostrar, como eu só tenho meia hora, eu vou mostrar rapidamente o museu e, em seguida, eu vou mostrar um pouquinho do Cerrado que ainda existe em São Paulo, para que vocês possam visitar algumas cachoeiras no meio do Cerrado, quando passar essa pandemia, então vocês poderem ir nesses municípios que ainda existem. Podemos fazer assim? Posso só falar uma coisa? Pode dizer, a gente ainda tem algumas pessoas com a mão levantada, a gente vai pegar as dúvidas e depois a gente pode passar para você e você responde. Olha que eu ganhei vai da minha fazendo esse vizinha, canal de comunicação. Sim, Tamires. Mas deixa a Eunice falar, diga, Eunice. Pode falar. Olha que eu ganhei da minha vizinha, araçá roxo. Ai, que delícia! Você vai fazer doce? Vou fazer suco. Ai, que delícia! Eu amo. Eu ganhei uma mudinha também.
Muito bom, isso aí, o Cerrado expandindo por São Paulo. Muito legal, Eunice. Obrigada pela aula, foi muito, muito importante. Que legal, Eunice. Então, gente, eu vou compartilhar agora a tela para mostrar o Museu do Cerrado. Infelizmente, o tempo não para. Depois eu posso voltar a outra ocasião, se assim vocês quiserem. Mas hoje eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Quando vocês entram, vocês vão encontrar essa mandala. Aí a gente tem aqui biodiversidade. Quando você clica em uma das pétalas, vocês vão entrar, então, na página. Então, a gente vai explicar por que a gente não chama o Cerrado de bioma, e sim de sistema biogeográfico, justamente porque bioma ele tem as mesmas características, tanto de fauna e flora, muito peculiar do bioma. E no caso do Cerrado, nós temos formações florestais, a gente tem espaços de floresta no Cerrado, nós temos espaços savânicos, propriamente dito, e espaços campestres, por isso que o Cerrado é tão diverso. E aí a gente vai falar da terra, do fogo, das águas, do ar, da flora. A gente tem aqui indicações de como fazer jardins na nossa casa a partir das plantas do Cerrado, da fauna, taxidermia, os fungos, que não são nem animais, nem plantas, ilustração científica. Então, em cada uma dessas galerias que a gente chama, vocês vão encontrar várias informações. A gente vai falar da paleontologia, no que... Não, né? Oi, a paleontologia que vai tratar das plantas e animais que existiam antes, né, da constituição da espécie humana. Então, nós temos, por exemplo, museus em Minas Gerais de paleontologia mostrando os dinossauros que havia nessa região do Cerrado. A gente vai mostrar arqueologia, como eu não tenho muito tempo, eu não vou mostrar com detalhe, né? Mas a gente vai mostrar as áreas arqueológicas em alguns estados, por exemplo, em Goiás, Dona Divina, não sei se a senhora conhece a Pedra Bisnau, que é um petroglifo, né? Que tem milhões de anos, é muito legal. Então, a gente aqui vai mostrando um pouquinho dessa arqueologia, porque as pessoas pensam que a arqueologia só existe no Egito ou no México, a gente também tem arqueologia no Brasil. Na parte de cultura, então, a gente tem aqui sítios naturais sagrados, as comunidades tradicionais, então a gente tem uma galeria para cada uma das comunidades, né? As apanhadoras de flores sempre vivas, gerazeiros, pescadores, veredeiros, quebradeiras de coco, quilombolas, rezadeiras, vazanteiros, agroextrativistas, barranqueiros, ciganos, comunidades de fechos e pastos, parteiras, povos de terreiro, retireiros da Araguaia. Então, quando vocês clicarem aqui na galeria, vocês vão conhecer um pouquinho mais. Aqui tem os povos indígenas, as festas no Cerrado. Desculpa, saiu aqui. Deixa eu voltar. Vocês estão vendo? Estamos. Tá. É porque tinha saído. Aí, além da questão cultural, a gente tem agrobiodiversidade, que foi o que eu falei ainda agora. É possível a gente fazer uma agricultura que não destrua o Cerrado, como agricultura sintrópica, agroecologia, agroextrativismo, e também aprender com as comunidades tradicionais e povos indígenas, que têm sistemas agrícolas tradicionais super interessante, né? A gente tem, além da agrobiodiversidade, a ecohistória do Cerrado, né? Justamente contando a história de 13 mil anos de ocupação do Planalto Central, alguns museus que são especializados, né, no Cerrado, como o Memorial do Cerrado em Goiânia, que é um lugar muito legal para vocês conhecerem quando tiverem oportunidade. Logicamente, a gente tem que falar das ameaças, que são inumeráveis, né? Nós temos a questão da agropecuária, biocombustíveis, expansão urbana, mineração, mudanças climáticas,
a destruição dessa área que eu falei para vocês, a Matopiba, né? A questão de políticas públicas que não apoiam o Cerrado, a violência no campo, em que várias lideranças são assassinadas todos os anos por defender seus territórios tradicionais. A matriz, a questão de produção de energia elétrica, 70% da luz que é produzida no Brasil sai do Cerrado. Ecossistemas naturais que são afetados por todos esses megaprojetos, né? Mas, ao mesmo tempo que tem ameaças, tem várias ações sendo feitas, né? Como a formação de unidades de conservação, iniciativas privadas, a Reserva da Biosfera do Cerrado, campanhas, os planos de ação nacional na conservação de espécies ameaçadas de extinção, enfim, tem gente bonita fazendo coisa bonita. Além disso, a gente tem o nosso acervo, onde a gente, nos últimos anos, tem feito lives, produzido materiais didáticos, feito exposições, materiais educativos, entrevistas, participado de seminários e congressos, né? A gente também divulga o que outras instituições estão produzindo no Cerrado e pelo Cerrado. Então, vocês vão encontrar aqui monografias, teses e dissertações, que são produções acadêmicas de outras universidades, produções literárias, periódicos de revistas científicas, livros, legislação, vídeos, podcasts, cartas políticas das comunidades tradicionais, mitos, né, sobre o Cerrado. A gente tem a parte educativa, né, onde a gente tem aqui alguns jogos. Aqui a gente tem o alfabeto de plantas e animais do Cerrado. Então, a gente tem no alfabeto, por exemplo, todas as letras. Se eu clicar, por exemplo, vamos clicar aqui na letra G. Aí eu vou... Esse aqui está falhando, depois eu tenho que ver o que aconteceu. Vamos ver. Ixi, tem que falar com o técnico, está falhando. Mas aqui a gente tem o alfabeto de plantas do Cerrado, dos animais, os planos de aula pronto e a matemática. Deixa eu ver se tá direito aqui. Aí tem um vídeo, esse aqui é o professor Paulo Pereira, explicando a matemática. Então, através dessa proposta, a gente trabalha com os folíolos das folhas das árvores, né? E, através disso, a gente vai ensinando a matemática, subtrair, adicionar, através dos folíolos das plantas. Depois, se vocês quiserem, pode entrar aí para... conhecer esse trabalho. Mas na parte educativa, a gente divulga o trabalho de outras instituições, né? Como o próprio CIEA, que eu já comentei com vocês, que é o Comitê Interinstitucional de Educação Ambiental do Distrito Federal. Tem um site que chama Eu Amo Cerrado, o Programa de Educação Ambiental do Parque Nacional de Brasília, nós temos a Educação Ambiental do Zoológico de Brasília, do Jardim Botânico, nós temos sites, publicações, enfim, várias coisas que vocês podem depois visitar com calma para estar conhecendo essa parte educativa. A bioeconomia é uma maneira de fazer economia pensando na subsistência das comunidades tradicionais. Então, em lugar da gente comprar as coisas no supermercado, começar a comprar coisas que são produzidas pelas próprias comunidades. A gente tem a parte de arte, que é para divulgar o trabalho de artistas, né? Nas áreas de artes cênicas, cinema, artesanato, grafite, em artes visuais. A gente tem desenho, pintura, esculturas, xilografia, fotografia, colagem, gravura. Vocês querem conhecer meu filhinho? É esse cara aqui, ó, Bruno Correia. Ele também é fotógrafo, né, de sapos, cobras e lagartos, né? Então, cada artista tem a sua galeria para estar mostrando o seu trabalho. A gente tem cartoon e charge, música e literatura. A gente tem aqui a parte de fitoterapia, onde a gente tem uma lista dessas plantas medicinais, e aqui alguns raizeiros e raizeiras, como a dona Bernardina, seu Dedé, Abadia, dona Domingas, dona Flor, seu Joaquim, dona Joana.
a Luzia, a minha querida Luceli, o seu João, lá de Sancrelândia, que é o nosso grande mestre. Um dia, quando eu crescer, eu quero ser como ele. Seu Dedé, enfim. Aqui tem alguns raizeiros com quem a gente tem trabalhado, e eu honro a eles nesse momento, porque são pessoas extremamente importantes como guardiões do Cerrado. Nessa parte de gastronomia, nós temos 85 receitas doces, 44 receitas salgadas, 10 receitas de bebidas e 6 vídeos. Então, quando vocês clicam aqui, por exemplo, bacalhau aromatizado com azeite de piqui e farofa. Então, vocês vão encontrar aqui os ingredientes, o modo de preparar e a fonte da receita. Então, ninguém tem a justificativa de dizer que não sabe, porque a gente está aqui cada dia atualizando mais com receitas. A parte de turismo, que é fundamental, porque quanto mais a gente conhece, mais a gente gosta. Então, a gente tem vários lugares bem lindos, maravilhosos, né? Belezas naturais, monumentos históricos, né? No Cerrado, que vale a pena vocês conhecerem. Aí tem aqui São Paulo, vocês podem clicar, vocês vão encontrar alguns desses lugares. Por exemplo, se eu marcar aqui, ó, Cachoeira, Saltão e Tirapina, São Paulo. Quando eu clico nessa galeria, eu vou encontrar o mapa de como eu posso chegar nesse local, a descrição. Então, é uma cachoeira que tem 75 metros de altura, né? Que pode ser tomar banho, como você pode chegar lá, e às vezes a gente dá algumas dicas, né? Então, por exemplo, lá tem alguns quiosques com churrasqueira, algumas fotos para vocês estarem conhecendo esses locais. Outro exemplo, eu vou dar aqui de um outro lugar, né? Que vocês podem estar conhecendo, é aqui no Parque Estadual do Juqueri, né? Que é um parque também que tem vários atrativos. Ele fica entre os municípios de Caieira e Franco da Rocha, né? Então, aqui conta um pouco do parque, como chegar lá, né? Os horários, aqui são algumas fotos. Então, o turismo também é uma forma da gente manter o Cerrado em pé e da gente poder realmente desfrutar do Cerrado. Aqui a gente tem um programa nacional de trilhas, né, de pessoas caminhantes, como acontece no Caminho de Santiago, na Espanha, por exemplo. No Cerrado, nós já temos 3 caminhos: o Caminho dos Veadeiros, o Caminho de Cora Coralina e os Caminhos dos Planalto Central, que é muito legal, assim, a gente andar a pé, conhecendo as comunidades, é algo, assim, fantástico, né? Além disso, a gente tem 4 exposições, essa Perto de Muita Água, Tudo é Feliz, outra exposição virtual Cerrado em Aquarela, a gente tem essa Colheita Dourada, Arranca Capim nos Gerais do Jalapão de Tocantins, a gente tem essa aqui, Por que o Sapo Não Lava o Pé, com as fotografias do meu filho, que é o meu grande parceiro neste sonho do Museu do Cerrado. A gente também tem novidades, a gente cada semana vai colocando notícias, né, sobre o Cerrado. E a gente tem o Ecomuseu do Cerrado, Laís Aderne, que foi uma professora na Universidade de Brasília, que faleceu em 2007, mas que é uma grande inspiração por ser uma mulher que lutou muito para mostrar e valorizar o Cerrado. Então, pessoas, instituições, né, que tem um trabalho no Cerrado, tem aqui uma galeria para mostrar esse trabalho. O museu está completamente aberto, aí está o Instituto Jurumi, Movimento SOS Cerrado, ONG Eco Cerrado, RPPN Linda Serra dos Topázios, enfim, aqui a gente vai abrindo galerias para mostrar o quanto tem gente bonita fazendo coisa bonita no Cerrado. E aí também tem uma parte, como nós somos da Universidade de Brasília, a gente mostra o que a universidade está produzindo em termos de pesquisa científica nos vários departamentos, de botânica, de zoologia, de engenharia florestal, na Faculdade de Educação,
farmácia, nutrição, nós temos uma fazenda de conservação do cerrado que chama Água Limpa, enfim, a gente tem muita pesquisa nesses 59 anos da universidade. E aqui embaixo, então, vocês vão encontrar a nossa história, né, uma definição nossa do Museu de Paisagem, nossa missão, valores, a nossa equipe, o mapa do site. Se quiser falar com a gente, mandar algum recado, é só entrar aqui em Fale Conosco, que eu recebo um e-mail de vocês e eu respondo, tá? Basta botar aqui o seu nome, e-mail e a mensagem, e aí a gente está em contato, tá bom? É muito importante a gente conversar com vocês. A gente já tem o apoio de algumas instituições, né, como Primatas do Cerrado, a Central do Cerrado, e aí a Central do Cerrado, que eu comentei com vocês, né, eles têm eles que têm, deixa eu pegar aqui, contatos, em São Paulo, deixa eu ver, depois eu pego aqui, qual é o mercado em São Paulo que eles vendem os produtos daqui, da região, né? Então, gente, assim, em termos de como não tem muito tempo, é isso que o museu oferece, né? Tentar mostrar desde aspectos de paleontologia, arqueologia, ecohistória, aspecto cultural, exposições virtuais, né? E o museu vai crescendo na medida em que as pessoas também, instituições, coletivos, vão colaborando, né? E aí, agora, eu vou rapidamente parar aqui de mostrar aqui o museu e vou compartilhar com vocês um pouquinho do Cerrado. Ui, onde é que você está? Aqui. Um pouquinho do Cerrado de São Paulo antes de eu me despedir de vocês, tá? Que eu não quero ir embora sem que vocês vejam o quanto tem sido difícil conservar o Cerrado de São Paulo. Muitas pessoas nem sabem que tem Cerrado em São Paulo, né? Vocês estão vendo aqui a apresentação? Sim, dá para ver. Sim, dá para ver. Então, gente, não sei se vocês sabem que o nome de São Paulo era São Paulo dos Campos de Piratininga, que foi a denominação da vila que antecedeu a cidade de São Paulo, capital do estado homônimo. Foi fundada como uma missão religiosa e um colégio real jesuíta pelos padres José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, em 25 de janeiro de 1554, a data da primeira missa, e o aniversário da conversão de Paulo de Tarso. A aldeia foi inicialmente povoada por colonos portugueses e 2 tribos guaianais. Mais tarde, São Paulo foi a base das bandeiras, que foi a grande expansão colonial do século XVII no interior da América do Sul. Então, uma das principais características da São Paulo dos primeiros séculos era a presença de campos naturais, descritos nos registros históricos e pelos primeiros moradores e viajantes, que levou à denominação da região de Campos de Piratininga e, consequentemente, São Paulo dos Campos de Piratininga, uma cidade com nome de vegetação, assim como foi o Brasil, a partir do nome de pau-brasil. Então, essa vegetação que vocês vão ver escrito em documentos históricos como Campos Cerrados, é composta de uma flora muito rica, em espécies diferentes e típicas, e foi a primeira a ser destruída, tanto pela facilidade de construção no terreno, por ausência de grandes árvores, como pela aparente falta de belezas naturais, em contraste com as densas florestas tropicais vizinhas. Então, o Cerrado de São Paulo acabou sendo esquecida e dada como desaparecida ou extinta. Então, a intensa degradação ambiental que o município de São Paulo sofreu desde o período colonial, incluindo a remoção de florestas e a ocupação do solo de forma desordenada,
com pouca ou nenhuma preocupação com a conservação dos ecossistemas naturais, especialmente os campos, que ainda hoje são negligenciados, apesar de serem ecossistemas com flora particular e biodiversidade considerável. Um dos lugares que vocês podem encontrar o Cerrado é na cidade universitária da Universidade de São Paulo e outra em um terreno no bairro do Jaguaré, todas ameaçadas por plantas estrangeiras invasoras e o esquecimento do povo de São Paulo sobre a sua ecohistória. No terreno de Jaguaré, por exemplo, vocês podem ver nessa foto do lado direito, né? Esse cerradinho, ele está espremido entre um hipermercado e um grande condomínio residencial, mas mesmo assim conserva muitas raridades, como 2 espécies diferentes de juqueri, que é um tipo de mimosa, né? Língua de tucano, tarumã do cerrado, barba de bode e orelha de onça do cerrado. Barba de bode é um cactus que pode viver até 350 anos. Ele é uma espécie longeva e muito, muito velhinha. O Parque Ecológico Municipal de Campo Cerrado, Dr. Alfred Usteri, que fica na Avenida Jaguaré, altura do número 249, né? É o primeiro parque municipal criado para a conservação da vegetação campestre que cobria grande parte da cidade de São Paulo. Essa vegetação foi documentada no trabalho do botânico Alfred Usteri, olha só, em 1911, contendo diversas espécies típicas do bioma cerrado. O parque conta com um plano de manejo da vegetação para a substituição da vegetação herbácea antrópica, ou seja, afetada pelos seres humanos, por espécies campestres nativas, visando o seu enriquecimento florístico. Então, se vocês entrarem lá no parque, vocês vão ver o anu preto, que é uma ave de ocorrência típica do Cerrado, que nessa foto ele está pousando num alecrim do campo, lá no parque, né? Também tem flores ornamentais. Outro lugar é a Reserva Ecológica da Universidade de São Paulo, no campus da capital, localizado entre o Instituto de Ciências Biomédicas e o Instituto de Biociências. Esse remanescente, que está situado na parte alta da cidade universitária, tem uma bela vista para a metrópole e conserva relíquias da biodiversidade paulistana, sendo algumas só encontradas ali dentro do município, embora no passado tenham recoberto grande parte do terreno original da cidade. Aí a gente pode encontrar murici do campo, ipê amarelo do cerrado, gabiroba e diferentes espécies de irijinho. O vandalismo, a invasão de plantas estrangeiras e os sonhos estão fazendo essa vegetação desaparecer. Outro lugar é uma reserva, né, e nesse lugar, né, do campus da universidade, ele foi invadido em 2014 pela construção de um shopping, né, além de ter destruído, né, parte do local, eles plantaram árvores genéricas da Mata Atlântica e não do Cerrado, o que foi um crime ambiental, né? Então, um dos maiores problemas para a perpetuação dos campos cerrados é que, muitas vezes, existe uma dinâmica entre Mata Atlântica e Cerrado. Então, originalmente, a paisagem paulistana era formada pelos campos cerrados, entremeados por capões de floresta. Provavelmente, constantes incêndios naturais ou provocados pelos indígenas, aliados a fatores de solo, mantinham esses campos, né, essa savana em São Paulo, que apresentam resistências ao fogo e inibiam a proliferação das árvores da floresta e sua nociva sombra. Com a urbanização, essa dinâmica desapareceu e os campos nativos passaram a ser colonizados pelas árvores de Mata Atlântica e plantas invasoras usadas no paisagismo, fato que ameaça diretamente a existência do cerrado, que depende de muita insolação direta para existir. Então, hoje, o único modo de perpetuar essa vegetação nativa em São Paulo é com o manejo humano na remoção das plantas invasoras e mudas de árvores.
No estado de São Paulo, como vocês podem ver nesse mapa aqui, a parte do verdinho claro são os municípios que ainda têm cerrado. Os municípios são Pariri, Barra Bonita, Bocaina, Boracéia, Brotas, Dois Córregos, Dourado, Igaraçu do Tietê, Itaju, Itapuí, Lençóis Paulistas, Macatuba, Mineiros do Tietê, Pederneiras e Torrinha, que dá um total, mais ou menos, de 650.956 hectares. Então, isso é o que resta, né, em São Paulo. São 13% do que existiu, né, há 521 anos atrás. Além de ter sido destruído, nós temos poucas unidades de conservação de proteção integral no estado de São Paulo, destacando-se a Estação Ecológica de Tirapina, a Estação Ecológica de Santa Bárbara e o Parque Estadual de Juqueri, cujas áreas de campo somadas protegem menos de 3.000 hectares, né? Então, a região do Cerrado Paulista compreende cerca de 90.000 hectares de pastagem, 320.000 hectares de cana-de-açúcar e abrange um total de aproximadamente 500.000 pessoas, né? Então, a pastagem está tomando conta da área do Cerrado. Também foi formado de conservação do Cerrado Paulista, que abrange o refúgio de vida silvestre Aimorés e a área de relevante interesse ecológico Leopoldo Coutinho. Esse mosaico é o segundo maior conjunto protegido do Cerrado Paulista em termos de área. Então, eu não tenho muito mais tempo, né, para mostrar para vocês, mas eu não queria deixar de dizer que existe pouco cerrado em São Paulo, mas ainda existe, e eu conto com vocês para a gente lutar para que esse cerrado não seja destruído e que, como vocês, vão colocando aí nos seus quintais um pouquinho do cerrado, na sua vizinhança, nos parques, vão expandindo o nosso querido cerrado, que traz tanta cura. O cerrado é uma grande farmácia. Problemas de hipertensão, diabetes, problemas de manchas na pele, tudo isso pode ser curado com o cerrado de maneira natural, sem contraindicações, sem, né? E que, se a gente destruir, perde uma fonte importante, até mesmo para a indústria farmacêutica, porque essa indústria tira seus derivados da natureza, né, do cerrado. Então, falta 5 minutos para terminar o meu tempo. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês, de ver que ninguém foi embora, né, que vocês ficaram aqui me ouvindo. Agradeço muito a escuta de vocês e fico à disposição, tanto de vocês como da equipe que me convidou para voltar outra vez, para colaborar com vocês. O tempo é muito rápido, não dá para falar tantas coisas, eu tentei resumir um pouquinho, o Cerrado é muito mais do que eu pude falar. Obrigada, gente, valeu. Rosângela, a gente gostaria de agradecer, a gente está recebendo muita mensagem, inclusive falando que foi a melhor aula que a gente teve até o momento, a gente está desde o ano passado nesse formato online, acho que foi muito enriquecedor para todos, inclusive perguntando para passar para neto, para filho, acho que esse é o papel, né, a gente pegar a informação, aprender e repassar para todos que a gente conhece, isso que eu acho que é muito bacana, a gente vai disponibilizar no YouTube, então a gente vai mandar o link para vocês no WhatsApp, para todos poderem assistir de novo. Alguns que perderam por conta da internet, que está ruim também, irão poder assistir. Gostaria de agradecer a sua disponibilidade, pelo amor que você fala com as suas palavras do Cerrado. A gente conseguiu sentir aqui, acredito que não só eu, mas todos. E a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. E também acho que a gente vai criar um canal de comunicação com você, porque a gente tem bastante dúvida, tem bastante alunos com a mão levantada aqui, acredito, para falar um pouquinho. Tá, gente, eu acabei de colocar o nosso link no Facebook do Ecomuseu do Cerrado Laís Aderne. Todos os dias, de domingo a domingo, eu posto coisas que têm que ver com o Cerrado. Mobilizações, abaixo-assinado,
Flores do Cerrado, enfim, todos os dias a gente tem notícia do Cerrado, tem muita coisa acontecendo aqui no Cerrado. Vocês clicam lá, curte a gente, divulguem, né? E vamos salvar o Cerrado, porque ele é lindo, gente, ele é maravilhoso. E quando quiserem vir a Brasília, é só me avisar que será um prazer recebê-los, né? Mostrar aqui a nossa Chapada dos Veadeiros, que está a 280 quilômetros de Brasília, é um lugar deslumbrante, cheio de rios, de cachoeiras maravilhosas, né? Para a gente, né, mandar nas águas tudo que está ruim, principalmente depois que passar esse período de distanciamento, não é de isolamento. Nós não estamos isoladas, nós só estamos distantes. E podemos estar juntas assim que pudermos. Se cuidem muito, muita luz no caminho de vocês e sejam felizes, porque a gente está aqui para ser feliz. E estar no Cerrado é uma grande felicidade. Muito obrigada, Rosângela. Foi demais sua aula. Obrigada. Muito obrigada. Não me convida, não, que nós vamos. Eu e a Lia agradecemos. Eu e a Lício agradecemos. Obrigada, gente. Muito bom mesmo. Vou passar para o meu neto as informações. Obrigado. Deu demais essa aula. Nosso Brasil. Muito obrigado. Se cuidem, hein? Fiquem em casa.